paz. Boa noite a todos e todas. É um privilégio estar aqui falando com vocês. Evidentemente, aqui trata-se de uma gravação por conta de questões de horário, por conta de questões de fuso, mas que foi possível então registrar um pouco de uma contribuição, né, a essa questão que a Aline, né, de uma maneira muito carinhosa e muito agradável, me lançou, de vir aqui falar com vocês um pouco sobre essa relação entre religião, né, e essa figura do homem, né, essa figura do pai, né, que nos é tão presente e que podemos dizer logo de partida que a psicanálise coloca um ponto privilegiado, né? Bom, basta que nesse sentido, né, a gente se recorde do quanto a figura de Moisés, por exemplo, foi muito importante para o discurso de Freud, o quanto o próprio Freud, ele mesmo, era atravessado pela questão da religião, do judaísmo mais especificamente, algo que atravessa, inclusive, a própria fundação da psicanálise, né, através dessa forma de saber que era comungada, tá, entre esse campo, entre essas pessoas que orbitavam essa relação privilegiada com a religião de uma determinada maneira, de um lado, e com a ciência, de um outro lado. Tá? E me ocorre de trazer aqui para vocês hoje, tá, um pouco da contribuição que a gente pode encontrar, e nesse sentido, norteando um pouco a órbita do meu discurso de hoje, em torno de um seminário de um psicanalista chamado Jacques Lacan, que também tratou dessa questão da religião e da ciência de uma maneira muito privilegiada. Nesse seminário, que é o seminário 17, chamado O Avesso da Psicanálise. E bom, nesse contexto geral, né, sobre Dia do Homem e essa função, a gente pode chamar de função, o que esse seminário poderia trazer para a gente como algum tipo de esclarecimento ou algum tipo de noção que nos permita avançar nessa discussão, né? É sintomático a escolha da palavra avanço, porque é justamente o que o Lacan pretende fazer na segunda parte do seu seminário, intitulada Para Além do Complexo de Édipo. Lacan, portanto, né, nessa época mesmo na qual esse seminário foi dito e estenografado, né, era mesmo o contexto muito próximo a maio de 68, na França, onde se passou um período de questionamento radical e profundo da lei como um todo, do ordenamento social, daquilo que pode e não pode ser feito, daquilo que é determinado para que cada um siga a boa marcha do bom tom da civilização. Maio de 68, que foi conhecido por muitos como uma ruptura desse discurso que nós estamos muito próximos hoje, que é minha intenção lançar um pouco de reflexão, que é essa proximidade entre esse discurso do mestre, que é questionado, por exemplo, em maio de 68, tá? E essa função paterna, essa orientação do discurso em forma de maestria, em forma de lei, de uma outra forma, tá? Sintomaticamente, portanto, um seminário cunhado às voltas de maio de 68, no movimento de agitação social profunda, de convulsão social profunda, de um levante dos jovens, de um levante dos operários, de um levante de uma boa parte da sociedade francesa que se levantava, né? Que se levantava e que objetava o curso da lei tal qual ela seguia, o curso da normatividade tal qual ela seguia até então.
Basta lembrar, inclusive, né, o que havia sido o século XX francês. A efervescência, nascimento de ciências humanas, da própria psicanálise, antropologia, da linguística, ah, dos estudos sobre o marxismo, inclusive, né? A intelectualidade em geral, de uma maneira convulsa também, numa época de produção singular na nossa história. Nada nos surpreende muito nesse sentido, considerar que maio de 68 só poderia localizar-se nesse período da história, na qual, pela difusão desse saber, pela efervescência da crítica, da dúvida, do questionamento, também a ordem social, também o discurso do mestre enquanto ordenação da sociedade, dos laços, dos trabalhos, das carreiras, do destino, como uma palavra central, era então enlaçado por esse discurso. Bom, não é essa a grande coisa que nós ouvimos, também vem como uma crítica da psicanálise, uma crítica que se desdobra sobre uma crítica sobre o destino, na qual tudo se encontra na vida de antemão pré-definido. Nós nascemos falados, nem o nosso próprio nome nos faculta a escolher. Nós nascemos no interior de famílias que têm lá suas práticas, que têm lá seus hábitos, que têm lá suas relações, que têm inclusive as suas expectativas e seus ideais. Tudo isso é uma maneira de tentar adicionar um pouco mais de expandir um pouco mais aquilo que a gente pode construir acerca de um discurso do mestre, né? Esse discurso, portanto, que é um discurso da normatividade, um discurso dos ideais, e um discurso que, portanto, se infiltra a nossa própria constituição subjetiva desde quando nós nascemos. Se por um lado existe essa determinação, esse algo da ordem de um discurso do mestre que estabelece para nós um destino, né? Uma profissão, um encaixe social, aquilo que esperam que você faça, que você seja, que você queira. Em última medida, aquilo que você deseja também seja colonizado por esse mesmo discurso, por esse discurso do mestre. Não é à toa que se nós começamos falando sobre o Dia do Homem, se nós começamos a falar por esse discurso do mestre, não à toa esse mestre, ele vem nessa função simbólica também, de algo que ordena o todo. Bom, tendo isso em vista, a minha intenção de retornar sobre o texto do Lacan, trazendo toda essa potência de maio de 68, e mais especificamente, lançando mão dessa segunda parte do seminário sobre para além do complexo de Édipo. É porque mesmo a própria psicanálise tem a sua própria crítica imanente a esse discurso que ordena o destino. De uma certa forma, o que nós compreendemos propriamente sobre em relação à função do Édipo? Não seria o próprio Édipo uma forma de socialização, um retrato de como a socialização, a subjetivação, a construção da subjetividade de cada um era produzida no contexto daquilo que Freud pensou como também sendo uma era vitoriana? Um contexto que se pauta por esse mito, não, do Édipo, que carrega junto de si essa função privilegiada do pai,
né? Como aquele que porta, e aqui entrando mais especificamente no léxico, a castração. A grande pergunta que o Lacan, a meu ver, exerce nesse livro é justamente de questionar: será que esse modelo de normatividade que nos é providenciada mesmo pela própria psicanálise, em nome do Édipo, também não se trata também de uma normatividade a ser questionada? Essa função do pai, essa verticalidade, é uma questão que ele se coloca. É uma questão. Bom, de outra maneira, como é que a gente poderia fazer? Como é que a gente poderia pensar uma forma, um discurso que não fosse um discurso do mestre, mas que fosse um discurso da análise, um discurso da psicanálise, em última medida, um discurso do psicanalista, que não se valesse sobre essa figura do mestre para se afirmar como crítica, né? Nesse sentido, Lacan tem uma expressão muito interessante no contexto desse seminário, na qual ele vai nos dizer que o complexo de Édipo era também um sonho de Freud. Isso pode nos remeter a duas linhas de raciocínio diferentes. Por um lado, nós podemos interpretar, sem a psicanálise, o sonho como algo do nível do não essencial, daquela fala cotidiana que diz: ah, isso foi somente um sonho. Aquela mesma fala que diz: ah, isso foi somente um delírio, isso foi somente um erro, isso foi somente um equívoco. Pois é. De outro lado, nós temos o discurso da psicanálise que se funda na interpretação do erro, do equívoco. E nessa outra chave, nós podemos interpretar esta frase do Lacan no sentido de que, bom, se o complexo de Édipo foi um sonho de Freud, e como ele mesmo vai defender essa leitura no próprio seminário, trata-se de considerar o complexo de Édipo como um conteúdo manifesto do sonho, ou como um conteúdo latente, né, no qual cabe exercer essa interpretação, né, nesse conteúdo latente. E Lacan nos posiciona aí. Se há alguma maneira de nós pensarmos o avesso da psicanálise, ele nos esclarece, portanto, que esse avesso da psicanálise é o discurso do mestre. Se existe uma possibilidade da gente olhar para o próprio Freud, para o próprio complexo de Édipo, né, como a joia da coroa da psicanálise, uma delas, não? Complexo de Édipo, de uma maneira crítica, é justamente de interpretar esse sonho de Freud de uma maneira a extrair dela uma outra significação, uma nova significação. E nesse sentido ele prossegue de uma maneira muito interessante, e eu convido todos vocês a conferirem ao menos essa segunda parte do seminário 17, para além do complexo de Édipo, o quanto Lacan desenvolve uma linha de raciocínio que vai passar por diversas questões, e na última aula, né, na última sessão, no último encontro que foi circunscrito sobre essa segunda parte, o Lacan vai falar nada menos, nada mais de Moisés, de Yahvé e do Talmud. É muito curioso a estratégia de raciocínio do Lacan nesse sentido, de, bom, se trata da gente interpretar o complexo de Édipo de uma outra maneira, nós temos que olhar pela própria forma como o discurso do mestre tomou corpo na própria obra freudiana. Nesse sentido, eles nos destacam. É sintomático que Freud tenha falado de Moisés e o monoteísmo. É sintomático que Freud tenha
falado sobre a religião, como ele falou, no mal-estar da civilização, no totem e tabu. A religião está longe de não ser um dos tópicos privilegiados de Freud, do próprio Freud, não é? Então, bom, é justamente nesse sentido, então, lançando essas referências religiosas, que o Lacan vai procurar entender, então, como é que isso se configura para Freud e o que de fato significa essa dimensão do pai. Como é que essa função do pai se constitui aí e o que ela significa propriamente dito. Nesse movimento, em seguida, a gente pode derivar isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Após essa introdução, ou esse discurso em torno da questão do pai e do complexo de Édipo. Bom, seguindo, então, nós temos que Lacan faz uma divisão muito interessante quando ele está falando sobre Yahvé, sobre o Talmud, sobre Moisés. E ele vai nos dizer a seguinte coisa: olha, é muito diferente a gente pensar um pai real de um pai imaginário. Ele vai promover essa disjunção entre um pai real e um pai imaginário. Essa dimensão do pai real ele vai usar para esclarecer uma parte da Bíblia judaica, no Velho Testamento, chamada Oséias, na qual nós temos um discurso do próprio Oséias, que é motivado por Deus, Yahvé, que fala através dele, e fala num tom colérico, num tom profundamente colérico. Bem se sabe, aqueles que são especialistas no termo, em religião mais propriamente dita, que o Deus do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, não era bem um Deus tão somente do amor e da caridade. Nós sabemos que existe uma dimensão superegóica também implicada nessa dimensão de Deus. Esse pai real, portanto, seria esse pai difícil de se simbolizar. Seria esse pai do insimbolizável, do indizível, da castração, esse pai superegóico propriamente dito, de uma certa maneira, que intervém, que gera medo, que gera preocupação, que toma essa figura da cólera em seu primeiro plano. De outra forma, nós temos o pai imaginário, que é um pouco onde eu acredito que a gente se situe hoje. O que é ser pai? O que espera-se de um pai? O que espera-se de um homem hoje em dia? Todas essas expectativas, esses ideais que se nutrem na sociedade em torno também da figura do homem, também se situam nessa dimensão do imaginário. Essa mesma dimensão de um imaginário que nutre, de certa maneira também, e que nos coloniza, em termos de referências, as coordenadas sobre como produzir sentido, sobre como compreender as coisas, sobre como ver naquilo que nos foi passado as próprias coordenadas para que a gente se oriente diante daquilo que está por vir. Não à toa, todas essas dimensões do imaginário, dos ideais, das expectativas, que eu coloquei anteriormente, como componentes desse discurso do mestre, também estão atreladas a essa face imaginária do pai, a essa face imaginária do homem, que também tratou-se de ser construída de uma determinada maneira. É claro que entre Freud e hoje, entre o século XIX,
principalmente o começo ali, né, da psicanálise, o comecinho do século XX. É claro que essa dimensão do pai, isso é uma das propostas do próprio livro que eu comento a vocês, encontrava-se num momento diferente também. É sintomático que a gente contemple hoje um colapso, de uma certa maneira, do que é esse pai imaginário. Isso tem algo de uma significação muito própria, muito cotidiana. Muitos de vocês devem conhecer pais ou homens que de repente encontram-se defrontados com o enigma da paternidade, assim como a maternidade também é um enigma, a despeito de toda aquela narrativa que naturaliza a mãe no lugar da maternidade. Não sei se eu acredito muito nisso. Eu acredito que tanto a maternidade quanto a paternidade são enigmas que confrontam o sujeito na vida. A própria psicanálise convoca a gente a pensar um pouco mais além dessa naturalização das funções sociais, etc. e tal. Mas, bom, é justamente nesse ponto de conflito desse pai imaginário que se encontra um homem diante da paternidade e se pergunta: o que é ser pai? Muitos de vocês, portanto, devem conhecer pessoas que se colocam essa questão. O que significa ser pai? Até onde, e essa é uma pergunta que nós fazemos em nossa época, até onde intervir, até onde não intervir, até onde castrar, até onde não castrar, o que é muito, o que é pouco, eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu faço de tal jeito ou eu faço de outro jeito, o que eu preciso fazer. Claro, porque se trata de uma transferência de amor singular, a experiência de paternidade. A relação com o filho também. E bom, e se coloca-se essa questão hoje. Qual o ideal, qual expectativa, qual projeção que quer se passar para o filho, para a filha? Será que vai ser aquela mesma projeção, a mesma expectativa que os meus pais passaram para mim? Aquela criação ainda, não? Que nem havia entrado no século XXI ainda, que era muitas vezes pautado por uma verticalidade, por uma severidade, por um ideal de masculinidade que todos nós sabemos muito bem qual é o seu nível, qual é o seu grau de toxicidade. O que passar para o filho hoje é uma grande questão. Porque efetivamente se critica essa relação que se exercia, muitas vezes de identidade, entre essa figura do mestre e do pai. Hoje em dia não sabemos. O pai não é mestre. Ele não é mais o mestre. Ele não é mais o chefe de família que deve sustentar. Isso já é démodé. Sabemos muito bem, nós aprendemos cotidianamente o quanto a emancipação da mulher, por exemplo, também cumpriu um papel fundamental na modificação radical que opera-se hoje em dia em torno desse pai imaginário, ou mesmo dessa figura do homem em geral. E bom, isso nos leva a pensar, portanto, isso nos leva a refletir que se nós nos encontramos diante de um período que realiza uma disjunção entre pai como mestre e pai como ingênuo, também diante do real, do enigma,
Nós nos encontramos num momento privilegiado. Se trata, então, portanto, de uma modificação da mesma forma no regime de identificação superegóica que rege mesmo a noção do pai, mesmo a noção de masculinidade. Nós vimos e nós vemos todos os dias, que seja na política, seja no dia a dia, seja na clínica, as tentativas desesperadas que alguns pais ou que alguns homens de ordem melancólica buscam num passado reestabelecer certo nível de masculinidade ou certo nível de virilidade, que o próprio desespero em buscar tais coisas refletem que já foi perdido. A agressividade, a ira, a cólera, o desespero em buscar referências sobre essa chave melancólica no passado reflete uma verdade. Porque se a verdade da masculinidade é procurada por algumas pessoas sobre essa dimensão instintiva de um macho alfa que, o pai da horda primeva do totem e tabu. Se muitos buscam isso é porque algo da ordem do real se perdeu. Nos encontramos de frente de um novo ordenamento social, onde talvez os laços se configurem de uma outra maneira e de uma outra forma. Eu gostaria de terminar esse comentário lembrando do título da primeira aula dada por Lacan nesse seminário 17 no contexto da segunda parte, que se chama nada mais, nada menos do que o mestre castrado. Eu prossigo dessa determinada maneira porque esse mito desse pai imaginário, do pai da horda primeva, que sustenta esse ideal de masculinidade, que sustenta esse ideal de virilidade, mesmo para Freud, é um pai mítico. É um pai mítico. É um mito esse pai primevo, que tem todas as orientações que estabelece. Vocês percebem como fica gritante a diferença entre um pai simbólico, mítico, e um pai imaginário? O que nos resta do complexo de Édipo é um pai simbólico, é uma função simbólica de um pai que, na verdade, que na realidade se encontra-se enigmatizado também pela questão da masculinidade, pela questão da paternidade, como um todo. Se esse pai é mítico, significa que esse lugar desse pai imaginário, ordenador, certo de si, é também um pai que nunca existiu propriamente dito. O que o discurso do mestre faz é colocar em um sujeito a ilusão de que ele não falta, de que ele não é um sujeito dividido. Esse é um mecanismo próprio da idealização também. Então, aqueles que idealizam essa determinada função paterna, total, sem dúvida, sem fraqueza, sem choro, são pessoas também que idealizam um mestre que sempre foi castrado. Porque é mítico. Agora, essa é a grande questão. Como que nós podemos entender essa tentativa de tracionar cada vez mais próxima a relação entre o mito e a realidade, do que compreender que são duas coisas diferentes? Algo que é da ordem do mito,
quanto mais tenta se trazer o mito para a realidade, vocês sabem, vocês veem muito bem o que acontece. Primeiro como tragédia, depois como farsa. Talvez diria Marx. E bom, isso não deixa de trazer suas consequências. Quanto mais se esforçam para tracionar um ideal sobre a realidade, e um ideal desse calibre, isso revela inclusive suas faces violentas. É uma maneira violenta de contemplar um ideal, tentar tornar-se um. Vocês que atendem sabem muito bem o quanto essa tentativa de tornar-se um ideal traz as pessoas para se questionar e abre inclusive uma análise sobre isso. Esse ponto que eu gostaria de deixar com vocês hoje, então, como uma contribuição para essa questão do Dia do Homem, é que é uma coisa muito diferente pensar num pai simbólico, pensar num pai real e pensar num pai imaginário. Com todos os mistérios e os enigmas que essas próprias colocações possam nos trazer, não é uma questão somente conceitual. Como todo bom conceito, esse conceito toca em algum lugar em nós, nos questiona. Uma coisa é símbolo, outra coisa é realidade, outra coisa é imaginário, outra coisa é real. Que essa colocação minha hoje sobre essa ideia de que o mestre sempre foi castrado, ou seja, que o mestre sempre operou dessa maneira mítica, e que quanto mais ele insiste em ser corporificado de uma pessoa, mais a violência se torna patente, é um pouco a contribuição em geral que eu gostaria de trazer hoje. Pensar que o mestre, o pai, e mesmo se vocês forem pensar numa provocação muito interessante, pensando na chave do complexo de Édipo, qual é a herança que um filho, por exemplo, já que estamos falando sobre o masculino, herda de seu pai? Não seria exatamente a castração? E a constatação durante a vida do homem de que o pai, por mais que tenha sido um guerreiro, nunca foi um herói, mas foi um homem, tal qual todos os homens, tal qual todos os sujeitos, a despeito dos discursos do mestre, frágeis, castrados, em busca de seus próprios sentidos diante da vida. Agradeço a atenção de vocês e estamos por aí. A busca de sentidos, vezes mais, vezes menos. Até.